Obrigada, senhora presidente. Primeiramente, me somar à fala das colegas vereadoras, vereadora Estela, que é a presidente dessa frente, que traz sempre essas temáticas importantes, a vereadora Daiane, que contribuiu ali com as questões, né, para o nosso pedido de informações. Ontem eu participei aqui nessa casa de um seminário da saúde do trabalhador e da trabalhadora que tinha como centralidade a discussão dos riscos psicossociais do mundo do trabalho. Então, hoje a questão psicossocial, né, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da saúde física também. E quando a gente fala da saúde física, a gente fala da saúde mental. Então, vereadora Estela, as coisas estão relacionadas. Não tem como eu falar de promoção de saúde, de pensar na saúde de uma pessoa, se a gente não pensar em saúde mental. Então, precisamos ampliar essa percepção. Porque as pessoas acreditam, no geral, vereador Pedro, que uma pessoa só precisa de saúde mental quando ela não tem, quando ela está com alguma questão muito, né, muito perceptível. E, na verdade, não. Todos nós, para termos uma saúde de qualidade, a gente precisa ter acesso a algum serviço de saúde mental durante a nossa vida, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que fazem terapia como uma forma de prevenção e como uma forma de acompanhamento de saúde, e não porque estão com algum tipo de doença crônica. E hoje nós precisamos discutir isso. Acho que na pandemia, a partir da pandemia, ficou muito mais perceptível. Essas questões se acentuaram muito mais, né, sobre a importância de olharmos para a saúde mental de todos e de todas. E aí, quando a gente olha para as políticas públicas, para a própria política de saúde, a gente vê que ainda nós estamos muito aquém da realidade da nossa necessidade. Então, se nós formos olhar para Caxias, eu já recebi relatos de jovens, por exemplo, que tiveram problemas de saúde mental e de ação suicida, por exemplo, foram buscar apoio psiquiátrico na UPA e decidiram ali, com apoio familiar, dialogando com a família, que não iriam se internar porque iam tentar outras formas de tratamento. Foram para a fila para ter atendimento psicológico, vereadora Estela. 3 anos depois receberam a ligação do município para ser chamada para ter atendimento psicológico. Então, imaginem se essa pessoa não espera o atendimento. 3 anos. E ela está com uma questão grave, que é a ideação suicida. Se ela resolve se internar, ela vai para o Paulo Guedes, ela vai para Rimon. Eu estive visitando a Paulo Guedes há cerca de 3 semanas atrás, porque fui lá, eu queria acompanhar 2 situações específicas que chegaram para o nosso gabinete. E me preocupa diversas coisas, vereadora Estela. Nós sabemos que a Paulo Guedes e a Rimon são lógicas, são serviços de saúde mental, baseados em ideias ainda passadas, se a gente for pegar a lógica manicomial. Nós precisamos avançar na nossa sociedade, a gente tem que debater fortalecimento do Centro de Atenção Psicossocial, por exemplo, que nós temos alguns no nosso município, mas nós precisaríamos ter muito mais. Nós precisamos debater em ter, na atenção básica, psicólogos disponíveis para a nossa população. As pessoas não têm que chegar num momento, só no ápice dos problemas mentais, para elas terem acesso à psicologia, né? Então, nós precisamos discutir cada vez mais e as pessoas precisam ter acesso mais acessível. Geralmente, a pessoa consegue ter acesso para falar do psicólogo e não falar de outros profissionais. A psicologia, se elas pagam por aquilo, se elas conseguem ter acesso de outra forma, né? E no nosso município, vários serviços, se a gente for pegar, nós estamos falando da saúde mental materna, o próprio Centro de Referência da Mulher tem parcerias com a UX, com a FSG, vive de parcerias para que as mulheres tenham atendimento à saúde mental, né? Então, nós temos vários gargalos no nosso município em relação a isso. Então, essas informações, elas são essenciais para que a gente possa pensar, para que a gente possa se fortalecer. Outro tema, por exemplo, que a gente poderia relacionar, eu falei aqui do mundo do trabalho, falei das mulheres, se a gente for pegar a população em situação de rua. Eu já conheci pessoas que estão na rua porque tiveram um problema grave, por exemplo, a morte de algum familiar querido, não conseguiram lidar com o luto, precisavam de atendimento em saúde mental, não conseguiram, foram parar na rua por isso. Então, está tudo relacionado, né? Semana que vem nós teremos uma audiência pública para tratar da questão da saúde mental materna. Na parte da tarde nós teremos uma audiência pública para falar sobre as pessoas em situação de rua no mesmo dia. E está tudo interligado. Nós não temos como falar hoje de saúde se nós não falarmos da saúde mental, né? Todos nós precisamos, né? É algo importante para toda a sociedade, para que a gente possa viver com qualidade. A pessoa não vai ter saúde mental se ela não tiver acesso a outros direitos essenciais básicos, como alimentação, trabalho, moradia, enfim, e ela não vai ter
também uma vida digna se ela não tiver acesso a políticas e programas de saúde mental de uma forma que ela consiga se entender enquanto ser humano dentro da sociedade atual que a gente vive, que é cada vez mais complexa, que cada vez mais nos traz adoecimento, né? Todos nós temos um nível de impacto em relação à ansiedade, depressão, enfim, precisamos tratar sobre isso para que as pessoas vivam com dignidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques.